Boa tarde, meu povo de fé. Estamos aqui com mais um bate-papo no terreiro, na Rádio Bicuda. Eu, Babá Ifá Perô. Eu, Babá Mateus, trazendo mensagens de fé para o seu dia a dia, trazendo novos ensinamentos, como a gente percorrer a nossa caminhada espiritual, independente da religião que você siga. E nesse programa nós vamos abordar todos os assuntos em relação à parte espiritual, não só sobre a parte sobre macumba, não em relação a um ponto, nada fixo, mas em relação a um todo, a fé, sobre a fé, o que é espiritualidade, como ela influencia na nossa vida. Isso que é o importante para a gente hoje. Então vamos colocar e abordar assuntos que vocês também podem trazer para a gente. Podem colocar, podem postar, podem mandar mensagem, tirar dúvidas no nosso programa, para a gente conseguir abranger e crescer no mundo espiritual para vocês, não só para a gente, mas para um todo. Tanto como o Mateus, ele também tem toda a parte dele de seguidores, nossos seguidores da casa, os meus, a gente tem que gerar fluxo para vocês, não para a gente, mas para um todo, para a gente crescer espiritualmente em relação à nossa fé. Exatamente. E a pessoa que ela não é do axé, mas ela é evangélica, ela é católica, ela segue um outro tipo de religião. É bom também deixar nos comentários os seus pontos de vista, como que vocês enxergam o mundo através da espiritualidade que vocês acreditam, para que num conjunto a gente consiga fazer o mundo de um lugar melhor. Isso mesmo. Tá? E hoje vamos abordar um tema que é o que é a espiritualidade e como ela influencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tá? Assim, a espiritualidade, ela engloba o acreditar, o crescer, o nosso caminhar. Do momento que a gente acorda, do momento que a gente chega em casa para o nosso descanso, o que ela fez ou como ela acompanhou no seu dia, tudo que fez parte no seu dia, até uma palavra, até um modo de pensar, de sentar, agir, falar, e isso traz para a gente uma resposta, porque tudo hoje e sempre temos um caminhar espiritual, sempre tem uma fagulha espiritual em nossa vida, tá? Na nossa pele, nossa energia, tem a espiritualidade, ela faz parte do nosso corpo, da nossa vida, e isso é importante a gente abordar, porque todos nós temos que pensar em momentos da nossa vida o quão importante é a espiritualidade. A gente não fala sobre a parte de Umbanda, sobre Quimbanda, não, a gente está falando sobre tudo. Não é você, serve para um ateu, serve para o evangélico, serve para o católico, para todos. Porque a gente não tem que impor a palavra religião, é espiritualidade, não é? Isso. É o que faz a gente crescer, o que faz a gente evoluir. E aqui na Rádio Bicuda, abrindo essa porta para trazer isso para vocês, tá? É a importância desse assunto para a nossa vida. Então, assim, você acredita? Você tem fé? Você tem a espiritualidade crescendo dentro de você? Se não tem, o que falta? Então, assim, o Mateus vai nos dar aqui exemplos do que a gente pode fazer para isso crescer dentro de nós. Não é? Justamente. Quando a gente fala de religião, nós estamos nos prendendo ao que realmente é a fé e o que realmente é a espiritualidade. Porque a religião em si, ela veio para separar aquelas pessoas que acreditam naquilo que pode mover a montanha delas. Porque uma vez a gente entendendo que a fé move montanhas, cada pessoa tem a sua montanha. Então, o que é a fé? O que é a espiritualidade? É aquilo que você faz quando você acorda, você agradecer aquilo que você acredita aos céus, acreditar que existe um Deus, acreditar que existe uma divindade que está ali para te ajudar no seu cotidiano, que está ali para te levar a caminhos melhores, que está ali para te ajudar na tua saúde, que está ali para te ajudar na tua vida financeira. Isso é crer, isso é acreditar. E a gente tem que tirar o dogma da religião, porque a religião faz do ser humano pessoas más. Porque o que está errado não é acreditar, mas sim as pessoas de mau caráter que queimam o acreditar das outras pessoas. Por isso que é importante a gente ter fé e acreditar, e não seguir o dogma de religião. Porque o religioso, na verdade, ele é perdido.
Mas aquele que tem fé não. Aquele que tem fé, ele se acha porque ele acredita na divindade e na espiritualidade que ele carrega. É porque não está dentro de um campo espiritual, não está dentro de uma igreja, dentro de uma casa de culto. Isso está no nosso dia a dia, na nossa vida, está dentro de nós. Porque assim, o fácil é julgar o próximo, julgar as pessoas no seu dia a dia. Isso é fácil, a gente vê isso assim, em montanhas e montanhas, isso cresce a cada dia. Então, assim, o respeito, o amor, o sentimento, ele está dentro da espiritualidade. E isso que é o que a gente tem que fazer crescer, e o nosso papel como sacerdote é fazer isso crescer dentro de cada um e cada vez mais dentro de nós mesmos, para poder a gente conseguir alcançar um grau de luz assim de evolução por nosso, porque isso é individual de cada um. Então a gente tem que espalhar isso, espalhar essa energia, espalhar esse crescimento espiritual, esse crescimento dentro de cada um, para que nós venhamos a conviver num mundo melhor para a gente, dentro da nossa casa, do nosso lar, nossa família. Uma família, um exemplo como família, mas eu sou da religião X, não, minha fé é tal, não, minha espiritualidade é assim. Não, isso tem que ser assim, apagado do ser humano, um reset, né? Aquela formatação mental para poder a gente trazer o nosso crescimento, trazer a força dentro de cada um, para que o lar tenha harmonia, para que volte naquela harmonia no lar, na casa, no dia a dia, na família. Uma família que vive em desavença, não, faça crescer na palavra, não é levar para um culto, não é levar para o terreiro, não é levar para tal lugar, não, é fazer aquela pessoa enxergar o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Acreditar em si e na capacidade de crescimento e evolução que foi colocado para ter uma missão aqui na Terra. E isso, quando a pessoa começa a enxergar o propósito do que ela está fazendo aqui, a espiritualidade, consequentemente, ela vai crescendo dentro da gente. Um exemplo, tá? Eu sou de Recife, tá? Então, assim, minha família do Rio de Janeiro, fui para Recife, eu não, né? Minha família nasci lá. O caminho espiritual foi decidido pela minha pessoa. Minha mãe deixou aberto aquilo ali, porque uma preta velha já entrou naquele caminho, já abordou a minha família, me colocou, me encaixou no meu mundo. Eu ia para a igreja católica, fui de colégio católico, então assim, mas aquilo ali não me alimentava, não é questão de religião e de palavra. Então assim, graças à minha família, que tem uma mente assim aberta, sem preconceito, sem nada, sem impedimentos, né? Me deixou num caminho muito aberto a escolhas. Então, assim, eu tenho minha missão, consegui conquistar a minha missão, estou hoje lutando por ela, que nem o Mateus. Mateus tem a missão dele, ele vai falar sobre o caminho dele também, e isso trouxe a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, o nosso crescer, nossa evolução. Isso que é o gostoso de sentir na vida, independentemente dos problemas do dia a dia, porque todos nós temos. Isso a gente tem que pôr na cabeça, que todos nós temos problemas, desafios, lutas a realizar na vida, para ter uma boa vitória, um bom caminho, mas para que isso aconteça, a gente tem que estar livre dentro da gente e da nossa mente, para que a gente tenha um bom caminho, e não abordar dentro de nós, na nossa casa, amigos, trabalho, assim, impondo sobre religião, sobre fé, ou o caminho espiritual que a pessoa segue. Não, isso tem que ser abordado de uma forma aberta. A espiritualidade, ela faz parte de um todo. Então, você acredita em você? Eu acho que é a melhor pergunta, quando as pessoas vão jogar com a gente, quando as pessoas chegam e falam assim, não, mas eu não estou acreditando, eu estou cansado, estou passando por isso. Você acredita em você? A pessoa trava. É a principal pergunta que a gente sempre tem que fazer. Porque o que trava o ser humano é o próprio ser humano. Aí é interessante que o senhor falou do caminho, né? De procurar até a gente se encontrar. Cada ser humano tem
o lugar que vai se encontrar. Não significa que nós, como espíritas, não somos felizes assistindo uma missa. Também não significa que um católico ou um evangélico não encontre o caminho em outro lugar. Às vezes ele está dentro de uma igreja, às vezes ele está dentro de um centro kardecista, dentro de um templo católico, e ele não se encontrou ali. Muito exemplo sou eu, que fui obreiro, quase virei pastor, segui um caminho muitos anos da minha vida, o qual eu não me sentia bem, o qual eu ajudava as pessoas, mas e a mim? Como que eu estava por dentro? Mas o bonito desse teu caminho é porque você fazia algo que você faz hoje também. Sim. Você ajudava as pessoas. Sim. O caminho sempre foi ajudar as pessoas, mas existe aquela diferença da gente ajudar estando bem e o caminho da gente ajudar não estando bem. E aquilo me fazia mal, porque eu ajudava as pessoas e eu não era ajudado. Entenda, eu não era ajudado não porque as pessoas não me ajudavam, eu não era ajudado espiritualmente comigo mesmo. Eu não me dava a oportunidade. Então, na espiritualidade, eu encontrei a minha paz. Eu era uma pessoa que eu sempre tive muitos problemas de ouvir coisas, ver coisas, e chegou num ponto que certas pessoas não conseguiram me ajudar. Cada um tem sua área de especialidade. E eu consegui encontrar a paz justamente na Umbanda, onde eu me encontrei, onde eu senti paz e onde eu sigo até hoje. Me tornei sacerdote, hoje eu estou aqui para ajudar outras pessoas a também se encontrar. E como que você se encontra? Você fazendo uma autoanálise da sua vida. Você está bem? Você precisa de ajuda? Quem é você, na verdade, quando você está sozinho dentro do seu quarto? O que está acontecendo com você? Só você tem a resposta para as perguntas da sua vida. A pessoa tem a mania de perguntar, mas por que isso está acontecendo comigo? Só que ela esquece que só ela tem essa resposta. É porque eles não conseguem enxergar o real motivo. Fazer uma autoanálise de todos os fatos, acontecimentos que geraram as consequências para o que está havendo hoje. Vamos supor, hoje eu estou passando uma dificuldade X. Tá, você já olhou para trás para entender o motivo que você chegou a este ponto? Ir no passado para trazer a resposta para o presente, para ter um melhor futuro, um melhor caminho mais à frente. Então, assim, às vezes a pessoa não consegue ter essa visão, mas o jogo ele vai trazer uma boa resposta, vai trazer algo que aconteceu, o acontecimento que gerou aquela falha, gerou aquele aborrecimento, aquela dificuldade, o problema em si, que está sendo colocado em mesa, para poder trazer o caminho de volta para aquela pessoa. Houve um desalinhamento da sua própria vida e o que vai ser colocado é um alinhamento para poder ter um bom caminho daquele dia em diante, mas mediante a aceitação e a espiritualidade que ela tem dentro dela, porque faz parte da pessoa uma boa resposta de um ebó, de um trabalho, de uma magia, seja um feitiço, de um banho, do que for feito espiritualmente ali, colocando em relação a Umbanda, a Candomblé, Quimbanda, Ifá, o caminho espiritual que for, para ter uma boa resposta, ela tem que estar com um acreditar dentro dela, aquela espiritualidade acesa, não é? Que nem quando o Baba Mateus teve o caminho dele lá na parte da igreja. Então ele dava a palavra, trazia a palavra para a pessoa, ajudava, tinha o seu caminho ali espiritual, tá? Ele fazia aquilo com o coração e aquela energia dele transportava para as outras pessoas, sem forçar, sem direcionar, que era aquele caminho que tinha que seguir. Não, era salvar, é a palavra salvação. Salvação não está dentro do campo evangélico, no campo católico. Salvação está no planeta, entendeu? No planeta, porque fomos postos aqui para realizar um caminho de salvação, salvar a nossa trajetória e a trajetória dos nossos familiares, de quem está ao nosso lado, tá? Colocando em aspecto religioso, tá? Vamos colocar aqui vamos colocar a palavra religião.
a palavra fé e a palavra espiritualidade, só para ter uma comparação. Religião, ao meu ver, no meu ponto de vista, é uma palavra que não deveria existir. Sim. Isso no meu ponto de vista. Claro que todos nós temos um olhar diferente para o mundo, mas a palavra religião, ela faz uma divisão entre caminhos de fé espirituais. É uma pessoa espiritualizada, que é o melhor, acho que é a palavra que mais se encaixa para o ser humano. Você tem que ser espiritualizado. Ou seja, qual o caminho que tem isso? É indiferente. Ela acredita nela, acredita num caminho interno aqui, que independentemente de ser um Deus, de ser Olodumare, de ser Zambi, ela está acreditando em algo, em um poder, num mundo que colocou ela aqui para trilhar e vencer. Agora a religião é que nem você colocar uma palavra de política. Não deveria existir a palavra religião, porque é um caminho, é uma trajetória, é um alinhamento. Isso traz alinhamento para a nossa vida, tá? E isso vem lá de trás. Os cultos ancestrais, os cultos mais antigos, em relação à parte de fé, de acreditar, espiritualizar, isso vem lá de trás. Não existia essa palavra. Quando foi posta essa palavra, o que houve? Fogueira, matanças de seres humanos, guerras, discórdias, era uma imposição, você tinha que seguir aquela religião. Assim, foi sendo destruído a forma natural do ser humano, sabe? De seguir, de acreditar. O índio, o africano, ele foi imposto a seguir aquele caminho. Sim, e algo que a gente tem um livre-arbítrio de caminhar. Se a gente vai caminhar em pedra, se a gente vai caminhar em terra, se a gente vai caminhar em água. Qual o melhor caminho? Nós vamos decidir. O que faz bem para a gente, o que vai preencher, o que vai fazer crescer, sem lavagem cerebral. Tá? Porque a nossa vida, ela merece um bom caminho, ela merece uma palavra de fé. O que é a palavra de fé? É a palavra de acreditar. Fé é acreditar. Amar, sentir, sorrir. Ela engloba um número X de sentimentos infinito, porque é uma palavra que ela, se você colocar no dicionário, ela equivale ao dicionário inteiro. Justo. Porque o que é fé? Fé é acreditar, fé é viver, fé é sentir. Entendeu? Então não tem nem uma palavra que defina em uma palavra só, não tem uma definição. Exatamente. Entendeu? Então a importância disso está dentro de nós. Mateus, qual a diferença para ti da religião, da fé e da espiritualidade? A sua visão? É aquilo que o senhor falou. A religião, ela não deveria existir. A religião, ela foi criada. O ser humano criou a religião para vendar os olhos de pessoas com pouco conhecimento. Como o senhor deu o exemplo dos indígenas, como o senhor deu os exemplos dos africanos. É só a gente voltar na história do próprio Brasil, o país que a gente vive, e entender que quando os portugueses chegaram aqui, logo foi realizado o quê? Uma missa, descrendo tudo aquilo que o povo indígena que estava aqui já acreditava. Então, a espiritualidade é isso. Cada pessoa tem a sua crença, a sua espiritualidade. Nós não devemos impor a outra pessoa ou julgar ou maltratar outra pessoa pelo que ela acredita. Sim. Porque a nossa evolução está dentro da gente. O que vai fazer a gente evoluir? Ser humanos melhores como nós vamos nos tornar. Porque o nível de evolução, nenhum ser humano chegou ainda. Nós buscamos esse caminho. Então, religião não deveria existir. A espiritualidade é aquilo que você crê e tem fé que vai te levar a caminhos melhores na sua vida. E a fé é imprescindível, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não enxerga, mas sabe que vai acontecer. Porque isso já está dentro de nós. A gente apontou aqui em relação aos africanos e indígenas. Quando a gente for fazer uma autoanálise, o nosso povo é a maior mistura existente do planeta. Porque,
português, africano, indígena, europeu, toda a parte europeia está aqui. Então, assim, os escravos buscaram trazer inúmeros grupos de escravos, se misturaram com índio, com português. Então, olha o tamanho da mistura e da palavra religião, entre aspas, que assim se popularizou aqui dentro do nosso caminho, do nosso Brasil. Então, assim, o Brasil ele tem um volume de pessoas que cultuam a parte afro-brasileira, o culto afro-brasileiro. O afro-brasileiro eu falo assim em relação a Umbanda, Candomblé, Quimbanda. A gente tem uma raiz gigantesca. A gente cultua, a população cultua muito mais do que a África, se a gente for colocar, porque na África tem uma grande população que é católica. Sim. Entendeu? É gigantesco, mas é uma população enorme. Se a gente for colocar o número de brasileiros, o número de pessoas no Brasil que cultuam é muito maior. Assim, mas a origem de tudo, o início de tudo, no nosso ponto de vista, na nossa visão, na nossa espiritualidade, na nossa fé, ela vem de uma raiz de suma importância, uma raiz africana. Então, assim, do culto de orixá, uma tradição iorubá que ela tem que ser relembrada a cada dia. E isso a gente vai pontuar no nosso programa. A cada vez que a gente pontuar, a gente vai trazer assim uma abertura para perguntas. Vamos trazer as respostas que vocês precisam, com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, para que consiga entender com a visão aberta, com a mente aberta, ao ponto de um pastor sentar e ouvir o programa e falar assim: cara, esse programa Bate-Papo no Terreiro é maravilhoso. A Rádio Bicuda está dando um bom caminho espiritual para a população. Então a gente consegue trazer isso, a gente vai trazer a nossa tradição. Então também é uma palavra bonita, uma palavra que se encaixa bem em vez de pôr, né, religião. Então, assim, qual a importância da nossa tradição? De onde vem? Qual a origem? Para poder chegar a trazer isso para vocês, esse assunto para vocês, para poder trazer um crescimento que a gente consiga analisar e falar assim: nossa, isso eu nunca ouvi falar. Isso é uma palavra que encaixa perfeitamente na minha vida. Como desde o início, vocês vão escutar palavras que vocês vão levar para a vida de vocês. Então, isso é a importância. A gente está aqui representando a força do orixá, a força da natureza, a força do caminho, a força espiritual, a força da cultura afro-brasileira dentro do Bate-Papo no Terreiro. Então, assim, vamos colocar perguntas sem fim, podem trazer para poder gerar um volume maior de conhecimento para todos nós. É aprendizado. O aprendizado não está só aqui, está aí. O aprendizado está aí com vocês. É isso que vocês precisam aprender. Está aí. Cada pergunta, cada dúvida gerada, a gente vai trazer uma resposta que vai gerar um conhecimento estrondoso para um e para outro. É uma via de mão dupla, né? A gente aprende com os ouvintes aprendem com a gente, e assim a gente agrega o conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores. E como que a gente faz isso, Babá Matheus? Como que a gente consegue contato com vocês? Bem, muito simples. Você consegue contato com a gente através do Instagram Casa de Luz Pai Benedito das Almas, né? Ou através do Instagram Babá Matheus, que é o meu, o telefone do senhor é 21 96472 3630 e 21 97081 6752. Manda as perguntas, tirem suas dúvidas e, é claro, a gente não pode esquecer o principal. Estamos aqui na Rádio Bicuda trazendo esse programa para você. Então, toda segunda-feira na parte da tarde estaremos aqui fielmente para trazer mensagens de fé, para trazer mensagens de apoio. E se você está sofrendo, se você precisa de ajuda, se você quer uma solução para os seus problemas, nós não somos os reis do mundo, mas estamos aqui para te ajudar de alguma forma. Tá? O maior assunto
desse programa hoje, nessa abertura, no início do nosso programa, é sobre a fé e espiritualidade. Vamos pontuar sobre Umbanda, sobre Fá, ancestralidade, Quimbanda, Jurema Sagrada, que é o antigo Catimbó, entendeu? Jurema Sagrada e Catimbó é o mesmo caminho. Então, a gente vai trazer assim, uma gama de informações, não sobre um caminho espiritual, mas sobre um todo, sobre a espiritualidade em um todo. Tá? E isso é a importância. Lembrar um exemplo sobre a ancestralidade, qual a importância disso? A gente não fala só sobre o ancestral familiar, tá? A gente familiar que a gente viveu aqui, né, neste caminho, mas os antepassados, o culto dos antepassados, sobre Egungun, sobre uma trajetória assim antiga, tá? A gente vai trazer, a gente vai aprofundar cada assunto aqui para que vocês tenham assim uma visão melhor, uma visão assim, mais clara sobre esse caminho, para não haver preconceito, não haver assim dúvidas, para que você tenha um bom caminho, tá? Então hoje vamos pontuar a importância da espiritualidade em você. Isso. Já despertou na sua vida? Qual o seu caminho? O Babá Ifá Perô, eu não estou com fé, não sei o que eu faço, não sei aonde ir. Experimenta. Coloque um pé no terreiro, na igreja, aonde for. O importante é dar o primeiro passo, né? E a espiritualidade, mesmo se não tiver o chão para dar o primeiro passo, você dá o primeiro passo sem o chão e as coisas vão fluir. Eles vão encaminhar vocês para o melhor caminho. É isso que a gente tem que acreditar. Eles que são os invisíveis, a gente não enxerga, mas eles estão sempre aqui ao nosso redor, nos ajudando, trazendo um melhor caminho, ajudando na nossa jornada, na nossa missão. Uma missão cega, uma missão de esquecimento, que a gente não tem ideia do que fazer, mas a gente sente, a gente tem aquela energia e faz sentir. São os dons que a gente carrega. Então você vai ter o melhor caminho. Tem dúvida lá no seu terreiro, a melhor coisa que você faz é ir até o zelador, a zeladora da casa, o sacerdote, o responsável daquela casa espiritual e fazer perguntas. Pergunte o que está dentro de você. Não pergunte fora, não pesquise na internet, pergunte diretamente para quem está ali lhe ajudando. Faça uma palavra se expandir, virar um texto dentro de você. Porque é isso que você vai ter de retorno quando ir para o sacerdote, sentar na mesa. Pai, mãe, eu estou assim, estou me sentindo mal por isso. Pergunte, porque a pergunta, ela traz uma resposta, a resposta traz o crescimento, a resposta tira dúvida. Se ele não está com tempo naquele momento, entenda, compreenda, faça uma análise num todo daquele dia. Mas ele não está me respondendo mais, ele está super ocupado. Fui até o pastor não me respondeu, não consigo mais acesso ao pastor, porque existem muitas ovelhas, muitos fiéis naquela igreja. Mas você vai conseguir chegar até ele. Não se prenda, converse com quem está abaixo. Com quem está abaixo no sentido assim, uma pessoa que tem um cargo, uma função próxima àquela pessoa naquela casa espiritual. Então, para que isso seja levado, fala assim, temos que dar importância àquela pessoa, ela está precisando, aquele nosso irmão, aquele nosso amigo está ali, aquele nosso filho está ali precisando de ajuda. Um exemplo, um EQED, um exemplo de igreja, eu não lembro as funções. Um pastor auxiliar, um obreiro, um presbítero, aquela pessoa que está ali para ajudar, isso. Entendeu? Para poder trazer aquela resposta que todos nós assim queremos ouvir, que é uma palavra. Justo. E entender também que o pastor, o sacerdote, o padre, todos temos vida. Então o pastor, o sacerdote tem também uma família a qual ele precisa se dedicar, ele tem outras pessoas que ele também precisa dar atenção. É a questão assim, de ter a paciência, porque todos precisam de ajuda. Então, se por um momento você está procurando o seu sacerdote, você está procurando o pastor, poxa, faça uma autoanálise,
Pô, será que ele está com a família? Será que ele está fazendo alguma coisa? E existem os horários pertinentes para procurar aquele sacerdote. Existem horários pertinentes para você encontrar ali ajuda espiritual. Existem casos de emergência, de madrugada, passei mal, o médico não falou que é nada aqui que eu faço, me ajuda. Existe sim, mas eu tenho certeza que os sacerdotes, os pastores, todo aquele meio espiritual está disposto a ajudar sim aquela pessoa, entende? É só não complicar tanto. E é importante ressaltar que nós não somos dono da verdade, entende? Então, assim, lembrando aqui, teremos convidados também no podcast, né, onde traremos uma pessoa de cada religião para falar um pouco do seu ponto de vista, para falar um pouco da sua vivência, do seu conhecimento. Então, traremos pessoas aqui de Ifá, assim como o Babá Ifá Perô, traremos pessoas aqui de Umbanda, traremos pessoas aqui de Quimbanda, traremos pessoas aqui da Jurema e faremos um grande mover para que agreguemos conhecimento uns aos outros. Porque isso que traz é o crescimento. O crescimento da primeira palavra posta aqui no programa sobre o que vamos falar, aonde vamos atingir. A espiritualidade. Entendeu? Então, a gente vai trazer uma gama de palavras, de informações que são postas em uma palavra. Espiritualidade. Trazer a palavra a palavra da fé. A gente está que nem o programa da Record, a palavra da fé. Mas é verdade. Para trazer a palavra, trazer a pessoa de volta à vida. Para trazer você de volta à vida. Porque a espiritualidade é o que vai te trazer de volta a você mesmo e ao seu caminho. Então, assim que tem que ser posto para ti, para o caminho, para todos nós, para mim, para o Babá Mateus, para trazer o acreditar de volta em relação a tudo na nossa vida. Tá? Então, assim, como a gente consegue identificar o momento de buscar ajuda, que a gente está falando sobre ir até o sacerdote, ir até o pastor, como a gente identifica isso quando a gente está realmente precisando de apoio? Isso você vai sentir dentro de você. Eu não estou bem. Falou a palavra, procure. Não deixe para depois, porque um copo ele está vazio, mas um momento ele vai estar cheio. Tá? Então, assim, se transbordar, o problema ele se torna maior dentro de você. Não estou falando de problemas do dia a dia da nossa vida, mas de problemas internos. Isso. Porque tudo começa na nossa mente, no nosso corpo. Então, a gente tem que dar atenção para que isso não vire um monstro, não cresça e transborde pela sua pele ao ponto de não ter solução, ao ponto de se tornar uma doença. Porque a doença também tem esse caminho por sentimentos, palavras que a gente guarda dentro de nós e a gente não quer pôr para fora, ou energia acumulada. A gente tem que explodir, botar para fora essa energia para que a gente volte a viver. Então, assim, qual o momento que eu devo buscar? Agora. É o momento. E não minta para você. Amigo, que você que assiste a gente, que ouve a gente, a pior coisa que você vai fazer é mentir para si mesmo. Você que está aí na sua casa, sentado no seu sofá, na frente da sua televisão, você que está voltando para casa, indo para o trabalho, com o rádio do carro ligado, você sabe aonde o seu calo está apertando, você sabe a ferida que está dentro do seu peito, você sabe que você já bateu em portas procurando doutrinas e quando que vai resolver o seu problema não é a doutrina, é a pessoa, você mesmo tem a capacidade, é só você fazer o crucial. Pare de mentir para você mesmo, admita que você não está bem, é o primeiro passo para quem quer melhorar de vida, para quem quer melhorar os seus caminhos, a sua cabeça, eliminar a mágoa do peito, porque a mágoa é o câncer do espírito, né? Sim. A pessoa magoada, ela tem dentro dela um câncer espiritual. Então, não minta para si mesmo. Esse é o primeiro passo e importantíssimo passo para começar a mudar
a sua trajetória espiritual. Até mesmo num ponto de fortalecimento, fortalecer. Eu não estou tão bem, se fortaleça. Mas existem aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho vínculo com nenhuma casa espiritual, nenhuma casa de umbanda, nenhuma casa de candomblé. Mas eu fui procurar ajuda lá no candomblé e me cobraram um ebó X, era muito dinheiro, eu não tenho condições para fazer aquele ebó. Procure uma casa de umbanda. Veja se naquele candomblé toca umbanda, para você ter uma consulta, tá, com o espírito lhe trazer um bom caminho, lhe fazer um descarrego temporário naquela sua fase, para que você consiga alcançar, entendeu, algo que seja de maior valor. E se você tem aquele caminho espiritual, já faz aquele caminho espiritual dentro de uma roça, dentro de um candomblé, ou no Ebeifá, numa família de Ifá, para que você realize os ebós para você. Se isso for pertinente ao seu caminho. Tem pessoas que não acreditam, e ninguém tem a obrigação de acreditar. Ninguém tem a obrigação de gastar 3, 4 mil com sacrifício, 500, 600, o valor é indiferente, se não tem o conhecimento para tal, se não tem o acreditar para aquele caminho, se aquilo, no momento, uma fase que você está passando uma situação financeira ruim, e aquela casa, aquele local, ele sabe que você passa, mas foi posto algo grande naquele caminho que você não tem acesso financeiro, não tem como buscar aquele valor para realizar. Procure algo que ele vai lhe trazer. As casas estão abertas, todas, Casa de Luz para Benedito das Almas, que é situada aqui em Irajá, onde eu e Mateus somos os dirigentes da casa. Então, e temos o apoio enorme de nossos filhos para ter um caminho. Todos ali que forem perguntar sobre ajuda, vocês vão ter respostas e vão ser direcionados à nossa pessoa para poder ter um caminho ali. Então, as giras, as consultas de Umbanda, assim, 99% gratuitas, para você ter um bom caminho naquela consulta, para ter uma palavra, ter uma mudança. Até numa igreja católica, um exemplo, para poder não trazer só a parte afro-brasileira, você indo na igreja, você vai ter um alívio naquele momento. E sabe qual a melhor resposta que você tem dentro de você, para você que está passando um problema? É acordar, fazer uma oração, uma reza, uma súplica, trazer uma palavra dentro de si. Hoje eu posso, hoje eu vou vencer, hoje eu irei retornar com a vitória. Caso não alcance 100% dessa vitória, já dei o primeiro passo. Hoje eu vou sorrir, hoje eu vou estar bem comigo mesmo, hoje será o meu dia e amanhã será de novo. Hoje eu vou vencer. E depois de amanhã vai ser de novo. Exatamente. A pessoa acordou. Ela precisa trazer para ela as energias positivas, né? E aí ela acorda para a vida. Esse é o melhor remédio. Assim, quer ter um começo de cura, de verdade, de acreditar, de fazer uma mudança, acorde assim. Você tem que lembrar que você acordou, você despertou. Independente de você não ter um café na mesa, um pão, mas você despertou para ter força naquele dia e vencer. E você vai vencer. Todos estão ao seu lado, até quem você não enxerga. Vão estar ao seu lado. Eles estão ao nosso lado para nos trazer a vitória. Traga o sentimento para você, um sentimento de bondade, positividade, que isso no dia a dia vai trazer a mudança que você precisa para dar o segundo passo, trazer uma trajetória, um caminho. Quando a pessoa fala assim, eu não consigo, eu não sei fazer, é só mudar. Eu faço, eu posso fazer, eu vou tentar, não, eu vou fazer. Isso já traz uma mudança na nossa vida. Não é só um ebó, não é só um sacrifício, é a sua mudança interior. A sua mudança de palavras, de pensamento. É isso que traz a nossa verdade. A gente tem que lembrar que não somos dependentes, entendeu,
100% da espiritualidade. A espiritualidade quer que a gente viva o nosso 50%, a nossa outra parte. Isso. E a gente sabe que a gente apanha da vida para aprender isso. E é importante ressaltar também que quando a gente traz a positividade para a gente tem os nossos olhos abertos. Porque quando a gente vive na negatividade, a pessoa negativa ela tem a mania de achar que todos ao redor dela são inimigos dela. Então, você abre os seus olhos, você entende que aquele familiar, ele é sim uma pessoa que está ali para te ajudar, para te orientar, e aí as coisas começam a fluir. Então, a gente vai trazer para vocês a palavra de caminho, de conhecimento, e extinguir o preconceito religioso. Né? A palavra sobre a espiritualidade, ela vai extinguir isso dentro de você. Esse é o ponto-chave para a nossa vida. Esse é o ponto que a gente vai chegar e a gente vai pontuar, a gente vai trazer aqui inúmeros assuntos sobre o que é o axé, o que é o Ifá, o que é Umbanda, qual a importância da espiritualidade dentro de uma casa de Umbanda, de Quimbanda, qual o caminho eu devo seguir, aonde eu devo estar, não me sinto bem no Candomblé, não me sinto bem na Umbanda, me falta algo, me falta conhecimento, preciso aprender ervas, energia. Explicar também as vertentes do kardecismo, que poucas pessoas conhecem, não entendem. Às vezes acha que é só sentar lá e o rapaz vai só psicografar ali, escrever. Então, trazer para vocês conhecimento mesmo, para que você tenha a sua mente aberta e não seja leigo, porque, como está escrito até na Bíblia, né, a humanidade padece por falta de conhecimento. É isso mesmo. Né? Então, assim, a verdade tem que ser colocada sem desavenças. Aqui no nosso programa, a gente não está aqui para competir, para desafiar uma palavra de um outro zelador, de um outro babá. Não. Isso aqui é conhecimento. Em geral, a gente não vai crescer, a gente não cresce com discórdia, a gente cresce com amor, a gente cresce com caminho, a gente cresce com palavra. Esse é o nosso crescimento, é a palavra da verdade, é trazer a verdadeira palavra. A verdade está dentro de nós, porque esse é o maior aprendizado dentro de qualquer caminho de fé. Traga a verdade dentro de si, trabalhe com a verdade em relação a tudo na sua vida. E o apelê, né, o bom caráter. Então, seja uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de boa fé, uma pessoa que está sempre de bem consigo mesmo e trazendo o melhor caminho e não passar por cima de ninguém. Estar sempre ao lado, não passando por cima. Tá? Assim você consegue a vitória. Mas eu não consegui conquistar na minha vida espiritual, não consegui me alinhar com o meu trabalho, com o meu cotidiano. Mas não tem problema, a espiritualidade está dentro de você, no seu trabalho, no terreiro, no dia a dia, no seu encontro com a família, aquela energia da família, aquela família que está lá discutindo, brigando, sorrindo, está se abraçando. São pontos de energia existentes. São várias energias que rodam ali dentro daquele local e aquilo ali já faz parte. A espiritualidade está ali trazendo um amor, o convívio, porque ninguém fala, ninguém pontua ali, família de axé, família. Não. É a união de todos os dias, com quem você acorda, com quem você convive, porque você sai da sua casa, é interessante que você acorda, está ali ao lado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua família, naquele ponto, naquela casa. Saiu, foi para o trabalho, você está com outras pessoas ao seu redor, uma outra família, família de trabalho, pessoas ao seu redor. De lá foi para o encontro com amigos, outra família, outra energia. Você está sempre rodeado ali de bons caminhos. Então traga o melhor sempre. Sim. Durante todo aquele período no seu dia, que você teve encontro, que você teve união, você teve entorno. Se você traz poucas palavras para si, uma pessoa fechada, mas você sempre tem alguém ali ao seu lado. Se você não tenho ninguém, estou sozinho, não está sozinho. Tem ali um espírito ao seu lado para te ajudar. Mentor, né? E é sempre assim, sempre teremos um mentor, um guia-chefe que vai nos ajudar. Bem, espero que a gente tenha hoje trazido assuntos pertinentes à sua fé. Espero que vocês tenham gostado do programa.
Lembrando que nós estaremos sempre aqui toda segunda, na parte da tarde, na Rádio Bicuda. Mais uma vez reforçando que você pode nos encontrar através dos nossos Instagrams e WhatsApp, através do meu Instagram Babá Mateus ou do WhatsApp 21970816752 e 21-96472-3630, Babá e Faperu, e na Casa de Luz Pai Benedito das Almas, que está no TikTok, no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome, trazendo o melhor caminho, a melhor palavra para todos nós. Para todos nós. Desejamos a todos uma ótima semana, que você tenha muita luz, que Orixá, Deus e todas as divindades abençoe o seu dia a dia, e nos encontramos mais uma vez na próxima semana com muita palavra de fé. Grande abraço a todos. Axé, e que a Rádio Bicuda tenha muito axé, todos vocês tenham muito axé em vida, para que a gente tenha um bom caminho na nossa trajetória. Muito axé a todos. Abraço, tchau, tchau.